A Justiça Federal do Trabalho em São José dos Campos está apertando o cinto. Com um corte de 30% no orçamento deste ano, o atendimento já foi reduzido. Mesmo assim, daqui a um mês, a unidade não vai ter dinheiro nem para despesas básicas e pode até fechar. Os severos efeitos da crise podem empoeirar os processos que entopem as prateleiras dos fóruns da região. O corte previsto de 30% no orçamento deste ano e 90% nos investimentos podem levar a Justiça Federal do Trabalho a fechar as portas em determinadas unidades a partir do mês que vem, sem prazo de retorno. Em São José dos Campos, a decisão vai comprometer o andamento de 12 mil ações trabalhistas. São mais de 2 mil novos processos por ano. Em razão de nós termos hoje a boa parte dos processos na via eletrônica, o processo eletrônico, até onde for possível, os servidores e juízes vão trabalhar em casa dos computadores, né? E se não resolver num prazo rápido, vai ficar prejudicado as audiências. Chega num ponto que o processo ele acaba tendo que ser realizada a audiência. E se for suspensas as atividades, né, todos vão ter que aguardar o retorno. Para diminuir os gastos, diversas medidas foram tomadas. Boa parte das luzes do prédio fica apagada durante o dia todo. 4 funcionários terceirizados foram dispensados. O horário de funcionamento também foi reduzido em 2h30. Para os advogados, a situação vai travar o andamento dos processos, comprometendo o trabalho deles. Geralmente, quem milita na área do trabalho não milita em outra área. O que significa o quê? Todo mundo vai sair perdendo. Advogado não vai ter dinheiro para sustentar, não vai ter cliente, vai parar até voltar tudo. Se é que vai voltar, porque a gente não sabe. Sem dinheiro, o funcionamento do Fórum Trabalhista aqui de São José dos Campos e dos de outras 10 cidades da região fica comprometido. Caso a decisão no corte do orçamento se confirme no mês que vem, os servidores deixam de cumprir expediente aqui no prédio. Irão dar andamento no processo em casa. Mesmo assim, as audiências serão suspensas, o que vai inviabilizar o desfecho da ação. E nesse caso, o maior prejudicado é o trabalhador. Se não for realizadas as audiências, não tem a possibilidade de se propor um acordo, de fazer as provas e um julgamento para que num prazo médio ele consiga receber os direitos dele. O volume de processos na área trabalhista aumentou cerca de 13% na comparação com 2015. Com tantas ações e com uma possível interrupção dos serviços, essa advogada diz que o trabalhador pode ter que esperar anos para ter o processo resolvido. As audiências em período normal de 2017 já estão sendo jogadas para 2018. Com a paralisação, a gente não sabe para quando irá. Para o empregado que depende dessas verbas salariais que ele vem pleitear na justiça, fica ainda pior, porque fica sem saber quando vai retornar, quando vai receber, já se reclama da morosidade da justiça. E em função da paralisação, ele vai ficar totalmente à mercê dos prazos que estão por vir. No Fórum de São José dos Campos, são cerca de 100 funcionários. O Marcos tem mais de 20 anos no funcionalismo público e nunca viu uma situação como essa de agora no judiciário. Mas ele tem esperança de que o problema seja resolvido e as atividades não sejam interrompidas. O volume de trabalho é grande, a gente chega, trabalha e não fica muito pensando nisso. Seria muito lamentável se a gente chegasse a um fechamento, tanto para os servidores, quanto para os juízes, quanto para os jurisdicionados. Então, assim, a gente procura não ficar pensando nisso. Mas se parar para pensar nessa situação é lamentável, é muito triste, é frustrante, né, para todo mundo. A frente fria anunciada desde o início da semana chegou ao sudeste, mas ela está em alto mar, longe do continente. Por isso a chuva não subiu a serra, só ventou bastante, né? O que ajudou a limpar um pouco os poluentes da atmosfera. Amanhã uma massa de ar polar deve derrubar as temperaturas, principalmente na Serra da Mantiqueira.
O inverno tem sido rigoroso nas montanhas e amanhã pode gear ao amanhecer em Campos do Jordão, que vai ter frio de 5 graus. Mas logo o sol aparece e a máxima atinge 19 graus em Monteiro Lobato. No Vale do Paraíba, a sexta-feira vai ser ensolarada. Mesmo assim, as temperaturas não sobem muito. Em Jacareí e Taubaté, a máxima não passa de 24 graus. Em Cruzeiro, faz 25 graus amanhã. No litoral norte, o céu fica parcialmente encoberto, com o predomínio do sol no decorrer do período. Em Ilhabela e São Sebastião, mínima de 13 e máxima de 22 graus. Hoje, em São José dos Campos, o tempo ficou firme e os termômetros chegaram a 24 graus. Amanhã o sol predomina, mas devido à massa de ar polar, a máxima cai para 22 graus. Não saia de casa sem agasalho também em Aparecida, onde os termômetros vão oscilar entre 9 e 22 graus. Em Caraguatatuba, a sexta-feira vai ser de sol entre poucas nuvens, com mínima de 11 e máxima de 21 graus e ondas de 2,5 metros de altura. E hoje a umidade do ar caiu a 17% em Taubaté, índice considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde. E esse clima seco aumenta a incidência de queimadas. À tarde, em Taubaté, um terreno pegou fogo e as chamas assustaram moradores de um condomínio. Os bombeiros foram chamados e conseguiram controlar rapidamente o incêndio. Esse tipo de ocorrência é comum também às margens de estradas. Na Via Dutra, foram registrados 206 focos em áreas próximas à rodovia no primeiro semestre deste ano. No ano passado, no mesmo período, houve 72 queimadas. Segundo a Nova Dutra, os números referem-se apenas ao trecho que corta o Vale do Paraíba. No próximo bloco tem Mundial de Surf. Wigoli, Medina e Filipinho aqui da região avançam na etapa da África do Sul. A gente volta já, são 7h13.